Olá, alunos queridos da Companhia Jurídica. Que alegria estar com vocês, estar aqui. Primeiro, estar na Companhia Jurídica, para mim, já é uma alegria imensa. Foi o curso onde eu comecei a dar aulas online e a dar mais aulas, né? Então, é muito legal estar aqui. Bom, falei, né, que eu comecei, mas queria me apresentar. Então, primeiro, que bom estar com você aqui na companhia. E, em segundo lugar, eu quero falar para você quem eu sou. Meu nome é Tatiana Batista. Eu sou professora de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Nós estamos em 2023, olha que alegria. Então, eu acho que são há 12 anos. Eu me formei pela EMERGE, quer dizer, fiz faculdade, depois eu entrei na EMERGE. Na sequência, na minha época, o único curso de preparação, né, que tinha é o curso da companhia. Então, é um curso muito tradicional, que de fato aprova muitas pessoas, né? Eu nem conhecia, eu fiz a prova, passei, fiz 3 anos de EMERGE, e ao final dos 3 anos eu participei de um projeto que tem na escola, que é o Projeto Monitor, me tornei monitora de Direito Constitucional, que é uma aula que se dá à tarde, e depois, na sequência, professora já dos CPs do curso de preparação. E depois de dando uns 8 anos, enfim, dando aula lá na EMERGE, eu também vim para a companhia. Por isso que eu falei desse carinho, né, que eu tenho com a companhia jurídica. Nessa experiência que eu tenho para dividir com vocês, além das nossas aulas de direito constitucional, e depois nós teremos nossa aula de exercícios, eu queria falar um pouquinho, antes de começar mesmo, né, as aulas, sobre a prova de entrada. Bom, no nosso curso aqui de preparação, a gente dá muito enfoque ao edital, obviamente, e também às partes importantes do edital, né? Aquela parte, assim, a chance de ser cobrada de acordo com a banca, atualmente é o professor Guilherme Penha, tudo se encaminha para que se mantenha o professor Guilherme Penha como examinador, né? Então, a gente já sabe mais ou menos ali os gostos, as preferências, e o que você deve estudar e como você deve estudar, como você deve acompanhar as nossas aulas. Mas o que eu queria compartilhar com você? Eu não sei se é a primeira vez que você vai fazer a prova de entrada, primeira e última, você está aqui com a gente, primeira e última. Se é a sua segunda vez, já não é a primeira vez que você vai fazer a prova de entrada. Isso pouco tem importância. Como pouco tem? Porque é agora que você vai passar de toda forma. Então, vamos combinar algo que serve para constitucional e, acredite em mim, serve para as outras matérias também. Primeira coisa, material de estudo. Gente, a norma do lado, então você não pode só assistir às nossas aulas e não ter a sua Constituição ao seu lado, a sua Constituição atualizada. Tati, eu vou aqui pesquisar no Planalto? Ok. Só que as nossas provas, elas voltaram a ser provas discursivas. Quando era objetiva, nós tivemos uma questão que não pôde ser utilizado o vadimeco, né, os códigos. Vadimeco ou códigos separados. Como as provas voltaram a ser discursivas, você deve levar o seu vadimeco, a sua Constituição, enfim. Você vai levar a sua legislação não comentada. Então, ter aqui um material que seja só online, ele não vai te ajudar. Também não vai te ajudar aqueles cadernos de legislação que você pode escrever. Por quê? Porque você não pode levar para a prova. Então, ponto número 1. Separa agora a palavra da salvação, que é a Constituição, mas separe também, né, os códigos ou o vadimeco para as outras matérias. Isso é fundamental em direito constitucional, direito civil, direito empresarial e consumidor. Olha aqui, 1, 2, 3, eu estou falando 4 matérias que você com certeza utilizará aí a norma, tá? Sem contar com penal, né? As questões que caem para você tipificar o crime, então também é muito importante. Mas essas 4 vai colocar. Tati,
eu tenho que transcrever o artigo? Não, você não vai transcrever em constitucional, você não vai transcrever nas outras questões, nas outras matérias também, não. Ó, mais uma que eu lembrei, processo civil, é importante também. Você tem que fazer referência ao artigo. Olha, você vai fundamentar e vai dizer de acordo com o artigo tal. Transcrever o artigo na prova de entrada, né, para ficar maior ali a resposta, não vai te ajudar a ter pontos. Mais uma questão, você tem que observar se a prova, a questão tem algum comando de linhas. Respondem até 10 linhas, respondem até 15 linhas. São 2 questões de constitucional. Infelizmente, não é só constitucional, você também tem outras matérias, inclusive, né, a redação. Então, imagina você querer escrever 30 linhas de constitucional para poder ali ganhar um ponto que você não vai ganhar em penal. Os examinadores nem sabem, porque as notas são unidas depois. Então, respeite o número máximo de linhas, tá? O que você escreve depois daquele número máximo não é lido, não é considerado. Então, imagina se o âmago do que você respondeu tá no final. Então, você tem que respeitar esse número de linhas, tá? Então, material, Constituição na mão. Bom, a Constituição entende-se do artigo 1º ao 250, a gente vai falar daqui a pouquinho, as emendas à Constituição, né, conhecer as emendas, o ADCT, né, e os tratados internacionais de direitos humanos, que são emendas à Constituição, tá bem? Então, isso é importante do seu lado. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ela hoje não é mais cobrada, e no último edital, até 2022, não tinha mais aquela menção expressa à SERJ. Vamos ver se no edital de 2023 tiver, quando eu estou gravando a aula, ainda não saiu o edital, né, da prova do meio do ano. Então, se tiver, eu volto aqui e comento com vocês também. Jurisprudência. Então, Tati, eu quero fazer o plano JK, 50 anos e 5. Eu quero voltar e estudar as jurisprudências dos últimos 5 anos. Não vai dar tempo, você vai se desesperar. Gente, começa da jurisprudência atual para frente. O que passou, passou. Então, tenta aí resgatar, né? Você pode ler diretamente no site ou no Dizer o Direito. Para você acompanhar o que está acontecendo, tá bem? Então, a norma, jurisprudência, súmulas. Pegue agora, quando terminar a aula, vai no site do STF, fica tranquilo que eu vou falar tudo que eu tenho para falar, tá? Não se preocupe com o tempo. Vai no site do STF e baixa as súmulas, tá bem? Baixa ali todo o seu material de súmulas, dizendo o que você, como você vai separar as súmulas vinculantes. Então, é importante que você conheça as 57 súmulas vinculantes, que você tenha isso em mente. Não necessariamente, mas você vai falar assim, Tati, mas eu posso usar o material. Às vezes, as súmulas não são permitidas. Então, dá uma lida antes e para você ganhar tempo também, porque não dá tempo de você utilizar o material, deixar tudo para utilizar o vadimeco. Então, já separa, já começa a estudar as súmulas vinculantes, tá bem? Então, norma, jurisprudência, súmula e, claro, uma boa doutrina e as nossas aulas, né? Então, as nossas aulas serão guias, nós vamos falar para você desmistificar ali todos os temas em direito constitucional e você vai ser aprovada, eu confio nisso, eu estou à sua disposição. Livro, uma referência. O melhor livro de constitucional é aquele que você lê, é aquele livro que você já tem. Então, você já tem esse livro, ótimo, utilize. Isso tem que ser atual, né? Tem que ser um livro mais atual, quanto mais atual possível. Mas eu queria comprar o livro do coordenador. Ok, pode comprar. Se você não tem nenhum livro de constitucional, você está saindo ou da faculdade agora, ou você está há muito tempo sem estudar, né? E voltou agora pra gente, e você quer uma referência, a gente tem ótimos livros no mercado. Eu vou falar para você, pode ser o manual de constitucional do professor Marcelo Novellino, pode ser o manual do professor Bernardo Gonçalves, que é mais completo, ele nem é mais completo que o do Novellino, ele é menos sintético, né, do que é do Novellino, Bernardo Gonçalves.
Pode ser o manual da professora Natália Masson, que está muito completo, muito completa a última edição, muito, muito, muito. Eu vi um pouquinho do que a Natália me mandou, então, que eu conversei com ela, então tá muito bom, né? A Natália é muito didática, e o livro dela conversa com você, não achem que é um livro assim, muito, é um livro facinho, não é. A Natália tem essa característica de começar uma conversa, daqui a pouco, tá lá embaixo, tá profundo, tá? Eu vi a última edição do livro do professor Lenza e eu nunca recomendava. Não porque eu achava que era ruim, pelo contrário, sempre achei bom. Mas eu achava que talvez não fosse te ajudar tanto, inclusive depois da Emerge. Então, o Marcelo, o Bernardo, a Natália e sim, a última edição do livro do professor Pedro Lenza, você vai utilizar, você vai comprar, vai ser um investimento, qualquer um deles. Vai ser um investimento tanto para essa prova de entrada de ingresso na Emerge, como depois quando você estiver na Emerge, tá bom? Então são aí dicas. Tem outros livros maravilhosos, aqui atrás de mim você tá vendo. O meu favorito é José Afonso da Silva, óbvio, ele é maravilhoso, ele continua maravilhoso, né? Se eu tô te dando livros que sejam, que você entenda, assim, que são mais atuais, assim, que você gosta muito disso. Mas os clássicos são sempre os clássicos, e são os clássicos que influenciam os examinadores, né? Que influenciam os professores. Tá bem? Então, estou aqui à sua disposição. O curso sempre vai me mandar as dúvidas que você tiver. Material na mão, separa o material para cada aulinha que você for assistir. Faça o seu cronograma. Veja as nossas aulas. A princípio são 12 aulas, mas eu posso aumentar uma ou outra. Claro, o importante é que nós vamos atacar todo o edital que está ali previsto e caso haja alguma mudança, eu volto aqui e falo com você sobre mais algum tema. Tá bem? Então seja bem-vindo à companhia. Depois eu vou te encontrar na Emerge, no CP1. Eu vou fechar essa aula aqui. É uma apresentação, é uma conversa para a gente fazer a aula 1 novinha, né? Com todos esses 12 minutos aqui, só para você de direito constitucional. Vai ser um prazer. Até já, amigos!